Oi gente, tudo bem? Então, estou aqui de volta. Já tem um tempinho que eu não faço nenhum vídeo recente, né? Todos os vídeos que eu tenho postado no canal são vídeos que eu já gravei já tem um tempinho. E infelizmente nos últimos tempos aconteceram coisas muito tristes, né? E eu fiquei meio desanimada de fazer as coisas, também muito trabalho. Mas a vida segue, né? Então a gente tem que continuar. Hoje eu vim fazer uma tag, não vim falar sobre livros, mas não vim falar sobre um livro específico, mas vim fazer uma tag que tem muito tempo que o Gabriel do Papo Entre Páginas me tagueou. Desculpa aí, Gabriel, de eu ter demorado tanto para responder essa tag. E a tag chama Como Eu Leio. Foi uma tag criada pela Anya's Corner, que é uma tag em inglês, e foi traduzida pela Vanessa, do Central da Leitura. E aí o Gabriel, do Papo Entre Páginas, me tagueou, já tem um bom tempo, nem me lembro, acho que foi ano passado, se bobear. Então agora eu tô fazendo, tá? Então vamos começar, são 8 perguntinhas, e acredito que vai ser rapidinho. E a primeira pergunta é: como você descobre novos livros para ler? Olha, normalmente os novos livros que eu descubro fuçando na internet, né? De várias maneiras. Através de livrarias, editoras, sites, blogs. Tenho comprado muitos livros também por indicação dos canais que eu sigo. Que são livros bem interessantes. E também, quando às vezes eu vou comprar um livro que eu tô querendo ler, acabo descobrindo outro e assim vai. Então, é mais ou menos assim que eu descubro novos livros. Pergunta número 2. Como você entrou nesse mundo da leitura? Na minha casa, o meu pai sempre foi um grande leitor. Ele gostava muito de assinar revistas de ciências, tipo, super interessante. Ele comprava muitas enciclopédias, tal. Comprava muitas historinhas infantis. E eu gostava muito de quadrinhos quando eu era criança. Muito. Adorava quadrinhos. Mas esse era mais ou menos o meu foco. Quadrinhos e alguns livros da Disney. Depois que eu entrei para a escola, no colégio a gente tinha clube da leitura. E assim que eu fui desenvolvendo meu gosto por ler outros tipos de livro. Então, foi assim que eu comecei. Acho que foi bastante influência do meu pai, que era um grande leitor, e da escola, que me incentivou, né, com os clubes de leitura. Eu tinha uma professora de português muito boa que gostava de fazer esses clubes. Então foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo da leitura. Número 3. Como seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Bom, isso acho que é natural, você mudar um pouquinho os gostos, né? Conforme você vai crescendo, você vai lendo livros mais apropriados para a sua idade, que tem mais a ver com a sua realidade no momento, tá? Mas acredito sim que gosto mesmo não mudou muito, porque eu sempre gostei de livros de fantasia, de contos de fadas. Acho que é o tipo de livro que te traz muitas surpresas, muita criatividade, muita imaginação, né? A leitura para mim ela é bastante importante para sair do mundo real, né? E dar uma descansada na cabeça dos problemas, assim. Então eu gosto muito de livros de fantasia. Sou apaixonada por livros de fantasia. Livros de história, adoro muito livros de história. Claro que eu gosto também dos outros estilos mais que tem mais a ver com o nosso tempo, né? Mas o que eu prefiro mesmo são os de fantasia, os de história, tá? Então acho que não mudou muito. Continuo gostando disso. E continuo gostando dos livros infantis também. Número 4. Com que frequência você compra livros? Na verdade, eu não tenho uma frequência, assim. Eu vou comprando de acordo com a vontade que eu tenho de ter ou de ler aqueles livros, né? Porque além de leitora, eu sou uma colecionadora de livros. Então, às vezes, eu compro alguns livros que eu quero ter na minha estante, né? Que são livros bonitos. Quando o livro eu quero ler, mas não é aquele livro assim, que eu preciso ter, aí normalmente eu compro em e-book, eu baixo da internet, né? Como todo mundo faz.
Mas eu costumo comprar os livros que me interessam, assim, que eu gosto muito, eu acabo comprando, porque eu gosto de ter na minha estante. Gosto de, se eu pudesse, morar numa casa que as paredes seriam todas prateleiras cheias de livros. Eu adoraria isso. Mas eu tô tentando não comprar com tanta frequência. Eu ultimamente tenho comprado com muita frequência, né? Então eu não posso ver livros, promoções que eu saio comprando. Isso está virando um vício. Então vamos parar com isso, né? Que o importante é ler, não ficar comprando livros. Mas, né, difícil. A gente fica meio viciado nisso. Número 5. Como você entrou nesse mundo de canais literários? Eu acredito que foi como a maioria, pelo menos, né? Que foi por influência de outros blogueiros literários, né? Eu comecei a ver vários vídeos que antigamente eu tinha um certo preconceito com o YouTube. Porque eu achava que o YouTube eram só videozinhos de vídeo cacetada, videozinhos de vergonha alheia, vídeos que... E depois eu fui descobrindo que não, que o YouTube tem vídeos bem sérios e bem interessantes. Tem livros que falam sobre autores, sobre obras. Tem livros que dão tutoriais que ensinam várias coisas. Tem bastante coisa interessante no YouTube. E aí foi que eu descobri os canais literários, que eu nem imaginava que existiam. E adorei, quis fazer também, queria ter um canal de comunicação com outras pessoas que também gostassem de ler. Porque às vezes o grande problema do leitor é que ele não tem com quem comentar. Porque eles ficam muito espalhados. Eles não tem um clube, uma sociedade que reúna os leitores do mundo. Então, às vezes você fica naquela, você não sabe se a pessoa gosta de ler ou não, e fica meio assim de querer conversar com a pessoa sobre livro e ela acaba achando você uma chata, né? Porque tem muita gente que não gosta de ler e acha chato quem quer falar sobre livros, né? Então eu aproveitei que o pessoal gostava de falar sobre livros e também criei o meu canal, o Livros e Montanha, que também fala um pouquinho também da minha outra paixão, que é o montanhismo. Quer dizer, falo pouco, mas de vez em quando eu falo. E número 6. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Olha só, escrever um livro não é uma coisa fácil. Manter a coerência e dar um final coerente para um livro não é uma coisa fácil. Eu acho que cada final de livro tem o seu mérito, né? E depois o livro não é seu, é do autor, né? Então ele que tem que decidir para onde a história vai. Porque se fosse pra gente dizer como a gente quer que termine, não ia ter graça, né? Então, tipo, se o final não me agradou, paciência, né? Então eu vou ler outro livro, ou então eu vou lá e escrevo um livro que eu queira colocar o final que eu achar melhor, né? Então acho que você não tem que fazer escândalo porque não gostou do final de um livro. É chato e tal, mas deixa o livro de lado e vai ler outros autores. O problema é que o escritor que sai perdendo com isso, porque às vezes ele vai perder leitores, ninguém vai querer mais ler livros daquele autor. Muito bem. Pergunta número 7. Com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Eu normalmente não faço isso, não tenho essa gana de ficar olhando o final do livro. Alguns livros que me deixam nervosa, que me deixam ansiosa, eu acabo dando uma espiadinha no final do capítulo, dando umas lidas assim para ter uma ideia de como a história, para onde a história está seguindo. Porque eu fico muito ansiosa e eu não gosto de ficar ansiosa porque eu passo mal. Né? Mas isso é só com livros que realmente me deixam ansiosa demais, né? Antigamente era até mais. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, não fico tão estressada assim para saber o que vai acontecer, né? Então não tenho olhado, só olho mesmo para ver qual é a quantidade de páginas que o livro tem, que às vezes eu divido ele para ter uma ideia de quanto tempo eu vou levar para ler aquele livro, tá? E por fim, 8ª pergunta, acho que eu não pulei nenhuma, né? Quem que você vai marcar para responder essa tag? Não vou marcar ninguém a princípio, tá? Considere-se todos tagueados, porque eu acho que todo mundo já fez essa tag, eu sou a última a fazer. Mas se eu descobrir alguém que não tenha sido tagueado, eu vou lá e taguei. Ok? Então é isso, gente. Um bom dia, uma boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. E
fiquem com suas belas leituras e aventuras, muito boas leituras, tá bom?